Boa noite, gente. Oi, Rai. Rai, tu consegue se convidar aí? Deixa eu falar mais alto. Boa noite, Mari. Boa noite, Nayara. Ah, apareceu. Deixa eu falar mais alto. A Rai já vai entrar aí com a gente. Já chamei ela, já tá entrando. Cheguei! Oi, Olá! amiga. Tudo bom? Como é que você tá, Lari? Tô bem, e você? Seja bem-vinda à minha casa. Muito obrigada por me receber. Estou feliz de estar aqui. Coisa boa, querida. Seja bem-vinda, tá? Obrigada, vamos lá. Olha o que eu tenho aqui, que eu ganhei de presente hoje. Que beleza! Bolo de Um rolo. bolo de rolo. Veio Eu no recebi, dia eu lembrei de certo, ti na né? hora, né? Com certeza. Eu sou a louca do bolo de rolo, minha gente. Levo bolo de rolo pra todo mundo. Quando eu for lhe visitar aí em Floripa, eu levo um pra você também. Tá bom, eu vou esperar, vou cobrar. Cobra, Gente, pode boa cobrar. noite pra todo mundo. Pra quem não me conhece, eu sou Larissa, eu sou psicóloga, sou de Florianópolis. Sou casada com o Pedro, temos 2 filhos, a Catarina, de 4 anos, e o Francisco, de 7 meses, fez ontem. E é isso, fiz Instagram aí faz poucos meses, no metade desse ano, e tenho tentado fazer um trabalho por aqui agora também. Muito bem, E Lari. você, Ai, se apresenta aí. Devidamente apresentada, Dona Larissa, para o meu público que está por aqui. E eu sou a Raíssa Leal, vulgo Soraya, né? Eu sou de Recife, eu moro aqui com meu esposo, Rodrigo. Aqui eu atuo como médica no Exército e também como consultora de imagem, né? 2 profissões aparentemente muito discrepantes, mas que na verdade eu enxergo um propósito em comum, que é ajudar pessoas, levar cura, ora através da medicina, ora através da beleza. E também gosto de usar meu Instagram para esse propósito, né? A gente conversa aqui sobre vários assuntos, sendo um deles beleza como ferramenta para desenvolvimento pessoal e casou bem, né? Os nossos campos de atuação para essa live de hoje, isso. Casou perfeito. Exatamente. Então, gente, a gente se conheceu aqui pelo Instagram mesmo, né? Pelas pessoas em comum, em lives em comum, de pessoas em comum, de amigos, a gente foi se conhecendo. E daí nos conhecemos lá no Rio de Janeiro, né? Que eu estive lá no mês passado já faz mais tempo. Finalzinho do mês passado, Mês passado. E aí a gente se Isso. conheceu lá no curso do Ítalo. Depois ficamos pra Live Class, que a gente participou juntas. É Aí isso. já Terminamos ficamos dividindo o juntas aí. quarto, né? Aí dividimos o quarto, ela já conheceu a família. Eu, Daí você e o Francisco, né? Aí ela acaba dividindo o quarto com a gente. A gente faz essa piadinha de Soraya aí, pra quem não tá entendendo. É que o Instagram dela é Sou Raíssa. E daí o meu marido, Pedro, falou, não sei o que lá, Soraya. Deu, Soraya? Que Soraya? Ele lia preguiçona, lia Soraya. E daí já entendi que era Soraya. Mas ele E não daí precisa sentir mal, que ele não é o ficou com a único, né? apelido. Daí a gente descobriu que outras pessoas também achavam que era Soraya, né? Na Mas é verdade, Raíssa, gente. É Muito Sou Raíssa prazer. dela. Isso. Então foi um prazer conhecer a Raíssa lá, a gente acabou conversando bastante, né? Trocando bastante figurinhas lá Foi mesmo. mesmo, foi maravilhoso. A gente vai fazer essa live desse assunto. Eu já tava pra fazer essa live, na verdade, pra vocês, há muito tempo. Sempre pensando que essa live precisava sair. E sempre assim, com quem? Aí às vezes vinha alguém na minha cabeça, aí depois vinha outra pessoa, até que eu cheguei lá, né? Conheci a Raíssa e falei, não, tem que ser com a Raíssa. E daí vai ser rolou. massa. Está rolando, né? Está rolando. Muito bem. Vai lá, Rai. Quer começar? Vamos lá. Então Começamos vamos só recapitular o nome da nossa live, né? Que é o papel da beleza na construção da personalidade. E a gente escolheu esse tema justamente pela relevância dele, né? E por ter a ver com os nossos campos de atuação. E aí eu acho que é legal para começar que a gente tente conceituar o que é beleza e o que é personalidade, para que as pessoas possam... Tentaremos, né? É uma empreitada ousada, eu diria, né? Tentar conceituar beleza, né? Mas a gente pode partir por alguns caminhos, né? Primeiro,
a origem da palavra, né? Beleza, ela tem uma raiz na palavra, no hebraico, né? Que significa lugar onde Deus está, casa onde Deus habita, né? Vem de Bet, El, Zah, que significa isso, né? Morada de Deus. E o significado, se a gente for procurar no dicionário, é atributo daquilo que contém harmonia, que contém proporção, que contém equilíbrio. Então, a minha tentativa ousada de conceituar beleza diz que ela é um princípio ordenador dos elementos físicos, né? Uma manifestação que a gente consegue aprender pelos sentidos, da visão, da audição, de certas qualidades e valores, né? A beleza é a manifestação visível dessas qualidades e valores que apontam para algo maior, para algo transcendente, né? E que algo é esse? É o próprio ser criador, né? O próprio Deus, que é a beleza, é a própria beleza. Ele é o princípio ordenador do universo, né? Foi quem criou a Terra a partir do nada, do que era sem forma, do que era vazio. Então, beleza é a manifestação visível desses atributos que nos remetem a algo divino mesmo. Uau, Rai, que lindo. Obrigada. Eu acho muito lindo também. Muito lindo, eu não conhecia. Bom, e personalidade... Personalidade, a gente pode pensar assim, né? Primeiro a gente tem falado, tá muito em alta a questão dos temperamentos. Dos 4 temperamentos, né? De que é algo assim, nossas tendências. E qual que é a diferença disso para personalidade? Que é enorme, né? Mas a gente confunde muito temperamento com personalidade. Então, temperamento é essa parte das nossas tendências, as coisas que a gente parece até que não tem muito controle, que a gente faz meio, bem entre aspas, instintivamente, né? A gente sente mais puxados a agir de alguma forma. A personalidade é, digamos, o que a gente faz com isso, assim. Então, o meu ser, junto com as minhas tendências, aí junta com a minha história, com as minhas experiências de vida, com a minha educação, com os meus atos, com os meus hábitos, tudo isso vai construir a minha personalidade. Então, quando a gente fala em formação da personalidade, em construção da personalidade, é porque é isso mesmo. Nós temos a possibilidade de formar a nossa personalidade, de moldá-la, de nos transformarmos. Então, tudo que a gente sente, que é muito... Ó, a Rebeca aí com a gente. Seja bem-vinda aqui. Oi, Rebeca! A Rebeca é lá de uma pessoa. Aquelas, né, que interrompem no meio para dar oi para as pessoas. Vou me concentrar. Somos nós, as sanguíneas. Vamos lá. Só faço live com sanguínea, cara. Sério. Enfim, sanguínea dos temperamentos, peguei no verso. Então, a gente tem as nossas tendências, que é essa parte que a gente acha que a gente não tem muito controle aí. E a nossa personalidade, então, é tudo que a gente vai fazer em cima disso. Então, o desafio da nossa vida, digamos assim, né, é a gente formar bem a nossa personalidade. Sempre que a gente está falando de desenvolvimento pessoal, de amadurecimento, na verdade, a gente está falando de formação da nossa personalidade. O meu trabalho enquanto psicóloga é de ajudar as pessoas a formarem a sua personalidade. Por exemplo, tá? A gente entende que cada ser humano é único, né? É uma pessoa única e exclusiva. Não existe ninguém igual no mundo. Uma pessoa sem personalidade, sem uma personalidade construída, é uma pessoa que faz sempre a mesma coisa, que faz tudo a mesma coisa, tudo é igual, né? Previsível. E parece uma coisa até de animal, sabe? De raça, assim, que determinada raça, todos fazem muito parecidos, né? Determinado, sei lá, um outro labrador bicho, todo mundo, é diferente do bulldog, né? E eles fazem tudo muito parecidos. Nós, seres humanos, se a gente faz tudo muito igual, muito parecido, muito copiando os outros, muito sempre a mesma coisa, isso significa que a gente está sem personalidade. Porque cada um de nós é único. Então, uma personalidade bem formada vai ser uma personalidade que vai agir e atuar no mundo de forma única e exclusiva, né? De uma forma só dela. Claro, só dela, dentro de milhões de outras questões aí, mas de uma forma exclusiva, única do jeito dela, né? Dentro de uma moral, dentro de valores, dentro de determinadas coisas maiores, mas dentro da forma dela. Então, quando a gente está juntando esses dois aspectos aí, beleza e personalidade. Então, então a gente está querendo... Né? É isso que vocês estão querendo dizer, meninas? Vocês estão querendo dizer, então, que a beleza influencia na minha forma de atuar no mundo, na minha forma de agir, na minha forma de ser única? Sim, é isso que a gente vai dizer, na verdade, né?
no decorrer dessa live. É que a beleza pode ser uma ferramenta para que você amadureça, se desenvolva, seguir mesmo, né? Exatamente. Nas suas ações aqui na existência. Exatamente. E a gente tem falado, assim, cada vez mais, né? Sobre... Acho que tu falas do teu também, mas a gente cada vez mais escuta, assim, nos Instagrams. Disseminada essa ideia, assim. As pessoas vêm falando, como é que eu posso amadurecer? Como é que eu posso ficar mais segura? E várias vezes a gente dá esse conselho, né? Se arrume, fique mais bonita. E as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Isso. E a gente tem dificuldade de entender, em primeiro lugar, porque a gente tem uma visão de beleza. Quando a gente está falando de beleza, a gente está falando principalmente do se arrumar, né? No estar bem arrumado, enfim, dentro das nossas circunstâncias. Zahra pode falar um pouquinho disso também. Sim. Mas... Me perdi. Posso pegar o gancho? Pode, pega aí que eu já volto. Não, então, é óbvio que quando a gente fala, eu conceituei aqui a beleza, né? Mas a gente fala, existem várias faces da beleza, né? Aquela tal da beleza interior, a beleza no proceder, na sua forma de falar, ou coisas assim. Eu acho legal. que a gente quer tratar primeiramente aqui da beleza enquanto aparência mesmo, enquanto aspecto físico, certo? Perfeito. E essa beleza aparente, visível, ela também é muito importante, tá? E ela também é uma ferramenta para que você desenvolva um certo senso de valor, autoestima, como você estava falando aí, porque ela é um elemento conquistável, ela é uma forma de força também, né? Essa beleza física. E é importante falar que essa beleza física, ela também importa. E ela é uma necessidade universal dos seres humanos. É uma busca universal nossa, porque, como eu falei, o ser criador é beleza, e ao nos criar, ele colocou essa informação na nossa essência. E não é difícil perceber que nós somos naturalmente inclinados à beleza. Né? Você nem precisa conceituar a beleza para perceber que um bebê já sabe o que é beleza. Ele vai naturalmente se inclinar e preferir o que é belo. Então, ao crescer, nós continuamos com essa inclinação. E é fácil percebê-la quando a gente está falando sobre elementos da natureza ou sobre uma casa, né? Todo mundo vai preferir estar num cenário bonito. Mas quando a gente vai falar sobre aparência, hoje em dia é cada vez mais difícil falar sobre a necessidade de buscar uma aparência bela sem ser taxado de fútil ou sem ser taxado de... né, egoísta, coisa assim. E é importante dizer que isso são mitos. Né? Ignorar essa necessidade da beleza é algo perigoso, eu diria, porque prejudica a própria construção da nossa personalidade. Como eu falei, a beleza ela é uma necessidade de todos nós. Então, achar que essa busca é algo fútil ou algo egoísta é um mito. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Isso, era isso que eu ia começar a falar e acabei me perdendo. Mas assim, Rai, eu acho que é uma coisa que a gente fica preocupado que os outros vão pensar, mas a gente sente muito isso, sabe? E daí eu falo de uma realidade. Uma vez, até eu gravei um vídeo no IGTV sobre isso, porque estava vendo ali nos stories esse assunto e eu fiz uma enquetezinha ali, perguntando quem tinha dificuldade para se arrumar, para se cuidar, ou alguma coisa nesse sentido. E daí a maioria colocou que sim, né? Imagina-se que era o que iria acontecer, né? A maioria ia colocar que tinha dificuldade. Sim. Mas me chamou muita atenção na época, porque olhando assim, né? O meu Instagram ainda estava no início, então a maioria das pessoas ali eu conhecia, assim, por cima. E daí me chamou muita atenção que todas as pessoas que colocaram sim, ali tinha homem, tinha mulher, tinha gente jovem, mais velha, solteira, casada, tinha de tudo. E assim, eu imaginaria que seria uma dificuldade mais das mães, por exemplo, sabe? De arranjar um tempo para isso, assim. Mas não, na verdade é uma realidade de todo mundo. Sim. E nós, né, mães, se tiver mães aqui também, vão se identificar com o que eu vou falar. A gente sente muito forte essa questão do egoísmo aí, porque rola uma coisa assim, tu tens que estar o tempo todo dedicado aos teus filhos. Então, se tu sai em algum momento para ir pro salão, muitas, nossa, é um relato muito frequente de mães, assim,
Não podia estar aqui gastando esse tempo comigo, né? Eu tinha que estar, sei lá, fazendo alguma coisa para os meus filhos diretamente. Então, qualquer tempo que tira para si tem esse sentimento de egoísmo. Ou então a questão supérflua mesmo. A gente aprendeu desde muito novos, assim, a gente vai aprendendo que isso tudo é futilidade. É supérfluo. A gente até acha importante, né? A gente sabe que tem que estar arrumado e tal. Mas assim, na hora de elencar prioridades, essa é a última prioridade, né? Porque é uma coisa superficial e fútil. Só que a gente não se dá conta que existem muitas coisas na nossa vida, no nosso mundo, que são supérfluas e que são essenciais e que são importantes, Exato. né? Às vezes as coisas né? inúteis são mais importantes do que as úteis, né? Às vezes são, às vezes são. Então, assim, primeiro a Rai falou ali, todo mundo sabe o que é beleza. Aí a gente já pode começar pensando nos nossos relacionamentos, né? Beleza é importante. Vamos começar falando do externo ainda, então. Dos relacionamentos. Ela é importante para os nossos relacionamentos. Poxa, mas é importante para o meu relacionamento, sei lá, o meu marido, o meu namorado tinha gostado de mim como eu sou. E não ficar esperando que eu esteja sempre bonita e arrumada. É uma coisa óbvia, assim, a gente parar pra pensar. Se você fosse para um encontro, se você fosse sair com uma pessoa e essa pessoa chegasse lá toda desarrumada, o que ia passar pra ti? Que comunicação ela ia estar fazendo contigo? Que ela não te dá a mínima, que tu não ia Ela se não sentir valorizou valorizado, aquele não momento valorizou ali, né? Exatamente. Não valorizou, foi de qualquer jeito, tu eres um qualquer pra ela, pra ele. É isso que a gente iria sentir. Só da gente parar pra fazer essa reflexão, a gente já consegue se dar conta que se arrumar é, antes de tudo, uma manifestação de carinho, de amor, de respeito pelo outro, Isso. de valorização pelo outro. Ela já, de antemão, já comunica isso. E daí, por que a gente tem todos esses cuidados? Às vezes, lá no início de um relacionamento, nesse momento da conquista, né? E vai depois perdendo, a gente né? deixa de lado, quando tá em casa, já casado há anos, daí pra ficar em casa, fica de qualquer jeito, mas pra sair, às vezes a roupa que a gente não iria nem na padaria na esquina, a gente iria se arrumar para descer para pegar uma pizza, às vezes, na portaria. Mas para ficar em casa para os filhos e para o marido, tudo bem ficar assim? Sendo que são as pessoas mais importantes da minha vida, né? Então, reflexões assim são importantes a gente fazer para a gente já se dar conta de que esse se arrumar já é importante. A gente vai falar do nosso ser assim mais individual, mas já para os relacionamentos é importante e essencial, né? É fundamental para a gente ter os nossos relacionamentos se desenvolverem. Quer falar, Raquel? Eu acho que a gente vive uma época de muito culto ao utilitarismo. As coisas só têm valor à medida que elas são úteis, né? Então, é como você estava falando, a gente para pensar qual é a utilidade de passar uma maquiagem? Qual a utilidade de passar um batom? Por quê, né? Por que eu vou perder tempo fazendo isso quando tem uma pia cheia de louça para lavar, quando tem um menino chorando para eu trocar a fralda? E é importante que a gente olhe, a gente enxergue esses ornamentos, esses cuidados, como uma forma da gente satisfazer esse desejo humano por harmonia, né? A beleza, ela é um remédio para o caos, ela é um elemento ordenador. E aí, como eu falei no começo, às vezes é fácil perceber a importância dessa ordem em coisas externas a nós, como a casa, por exemplo. Todo mundo gosta de estar numa casa arrumada, ainda que seja simples, com cada coisinha no seu lugar. E essa ordenação do lar, esse ordenamento do lar, reflete também, às vezes, um estado de espírito das pessoas que moram ali, né? Ora, o nosso corpo, ele é a nossa casa. Então, por que também não ter essa preocupação com ordenar o nosso corpo, né? O exterior ordenado, ele é reflexo de um interior que também está ordenado, que também está bem, né? E como você ia construindo aí, enxergar esse cuidado como uma forma de valorização do outro. Né? Afinal, é em casa que estão as pessoas mais importantes para nós, né? Se você ainda é solteiro, talvez seus pais, se você já é casada, seu marido, seus filhos. E arrumar-se para eles também é uma forma de mostrar que se importa, que você está tentando dar o seu melhor também através da sua aparência, né? E o Raito falou do utilitarismo, mas eu acredito que tem também uma outra coisa por trás dessa ideia, assim, né, dessa coisa que a gente não pode se arrumar, etc., que é a coisa do espontâneo, do eu tenho que ser eu mesma. Isso tem tomado uma dimensão que a gente se perdeu muito, assim. Então, a gente pensa assim,
Não, mas eu tenho que ser eu mesma. Então, se eu tenho que ser eu mesma, eu não posso fazer maquiagem, porque devo estar sendo falsa. Eu tenho que ficar o dia inteiro com uma roupa muito confortável, de moletom, de chinelo, porque eu gosto de ficar assim. Aí eu posso ser mal educada com as pessoas, porque na verdade estou sendo sincera. Aí eu posso também, entende? Aí a gente começa a achar que a gente pode fazer zilhões de coisas com essa desculpa de ser eu mesmo, de ser eu espontâneo. O outro que tem que me amar do jeito que eu sou e ponto final. Eu não tenho que fazer esforços, eu não tenho que buscar ser melhor, né? Então tudo isso se reflete também nessa coisa do se arrumar. Que a gente acha que não, né? Que é só pra falar. Olha, eu acho interessante perceber os esforços que vêm sendo voltados a uma desconstrução desse conceito de beleza, né? E se você começa a enxergar a beleza como isso, como um princípio ordenador, como um valor tão importante quanto a bondade e a verdade, como algo divino mesmo, você começa a perceber que esses ataques ao que é beleza não são em vão. É um ataque a algo muito maior, na verdade. E não causa surpresa que no mundo onde há tanta desordem, tanta alienação, tanto caos, as pessoas também não estejam desordenadas, alienadas e caóticas, né? É consequência. É consequência. Então, esse desprezo pela beleza, sim, você tem que ser você. Mas por que não ser você na sua melhor versão? Né? Por que não ser você? Por que não trazer, através da beleza, iluminar o real com o ideal? Né? A beleza é isso, é a luz que ilumina o real, que é você, na sua forma crua, de uma maneira ideal. Então ainda é você, só que é você na sua melhor versão. A versão que você quer ofertar para as pessoas e para o mundo. Quando a gente vai cozinhar um alimento, né? Tu vais cozinhar uma carne, sei lá tu vai colocar lá só a carne na panela e deu ela é mesma assim. Então, a gente vai temperar, a gente vai colocar um sal, o sabor, né? A gente vai temperar, a gente vai ter todo um gosto. E é assim com a gente também. Quando tu falou isso, me veio isso na cabeça na hora. Porque que analogia é legal. Se arrumar, a maquiagem, eu acho que é o sal, né? É o sal, é o tempero na gente pra gente ser essa nossa melhor versão, pra gente ser o melhor que a gente pode ser. E não ali de qualquer jeito, não cru, né? Mas a gente pode se iluminar mesmo pra ser melhor. Muito legal, Ari. Pensando aí nessa questão do relacionamento, né? Então, acho que a gente consegue já fazer essa reflexão aí toda pra questão dos relacionamentos. Perfeito. Mas a gente fala também que a questão da beleza é importante para o relacionamento, mas a gente fala muito que ela é importante para o meu ser também, para o meu eu, né? Para a formação da minha personalidade, além dos meus relacionamentos. E por que ela é tão importante assim? Então, assim, a beleza, ela traz diversos elementos junto com ela. Não só a beleza em si, mas assim, o ato de se arrumar mesmo, né? Então, assim, uma pessoa, uma mulher que decide que ela vai se maquiar todo santo dia, né? Ela não aceita um dia sem se maquiar. Ela coloca isso, é o seu ritual. Eu vou acordar, eu vou no banheiro, eu vou botar uma roupa decente, eu vou me maquiar minimamente, né? Ninguém tá falando, obviamente, de um reboco, né? Reboco, não. Vou me arrumar ali, ficar com uma cara, né, saudável. O que acontece, né, com a gente quando a gente começa a fazer isso? Primeiro começa a vir em nós uma coisa de estabilidade. Um ato de estabilidade começa a ordenar os nossos dias. Que pode ser com isso, que pode ser com outras atitudes também. Qualquer coisa, qualquer hábito que a gente começa a cultivar todo santo dia, traz um quê de estabilidade para nossa vida. Mas vai além, né? A beleza, o se arrumar, ele traz em nós também uma força quase física, assim. Isso. Uma constância, uma segurança, né? Quando eu tava pensando nisso, assim, fiquei muito visualizando mesmo essa ideia, né? Pega, assim, um domingão lá, um dia que tu resolve que tu não vai se arrumar naquele dia, sei lá, tu tá sozinho em casa, tu fica de pijama, né? Fica assim. Quando você passa na frente do espelho, tu se olha, você tem que ter pena de você, né? Tem que ter pena de você. Ou você nem olha, porque tu não quer ver, mas quando a gente se olha daquele jeito, assim, sei lá, cheia de olheira, tudo, né? Toda maltrapilha, a gente chega a sentir pena dele. A gente fica até mais fraco. A gente murcha, né? A gente fica sem vontade de sair do sofá, sem vontade de sair da cama.
aí fica o dia inteiro procrastinando, né? E a gente fica nessa, a gente não consegue sair disso. Agora pega um dia, né? Lá segunda-feira, começou o dia de trabalho, tu acorda, vai lá, se arruma. É outro pique já que tu começa o dia. Isso. Porque esse se arrumar, realmente, ele tem um reflexo direto no nosso ser. Direto na nossa força, na forma como a gente vai agir naquele dia, na nossa vida. Então, imagina se a gente faz isso todo dia. Imagina se eu faço isso mesmo sendo home office. Mesmo sendo dona de casa, né? Mesmo trabalhando em casa. Como será que isso vai refletir na minha produtividade, inclusive? Perfeito. Né? Eu trabalho com imagem, né? Então eu sempre costumo dizer aqui... Oi, Dani! Eu sempre costumo dizer aqui que a nossa imagem comunica, né? Comunica com o outro. Mas a primeira pessoa com quem a nossa imagem comunica somos nós mesmos. Como você falou, né? Quando a gente passa em frente ao espelho, a gente reage àquilo que a gente está vendo. A gente reage ao nosso reflexo. Então, se o que você está vendo te agrada, se você vê algo que você acha bonito, você vai reagir ganhando confiança, sua postura muda, sua atitude muda. É um dia que você sai de casa com o peito aberto, né, para o mundo. Ou se você vai ficar em casa, é um dia que você leva com mais bom humor, com mais energia, né? E se quando você olha no espelho, o que você vê é algo que não te agrada, né? Um cabelo sujo ou uma roupa desgrenhada, você murcha um pouquinho também. Então, é isso, né? A gente costuma dividir muito o homem, né? O exterior e o interior, a razão e a emoção, mas na verdade nós somos seres únicos, né? Esses elementos da nossa natureza, eles interagem, eles se influenciam mutuamente o tempo todo. Então é óbvio que estar com uma aparência externa bonita, que a gente percebe como bonita, vai também nos impactar por dentro, vai impactar a nossa atitude, nossa postura, e as pessoas talvez respondam ainda mais a isso do que a nossa aparência. Óbvio que elas também vão estar nos vendo, nos percebendo como alguém que se cuidou, que dedicou tempo para estar naquela apresentação, mas elas também vão reagir à nossa postura, né? E é interessante perceber isso. Com certeza. Eu recebo muitas mensagens, Rai, de mulheres, de meninas, assim, falando que são muito inseguras, que não se amam, que não têm autoestima boa, são inseguras para tudo no trabalho, nos relacionamentos. Às vezes me perguntam assim, o que pode fazer para ficar mais segura. Isso é uma coisa que é uma ferramenta mesmo, né? Que é uma dica prática super eficaz, assim. Se arrumar, né? Isso. Pode parecer bobo, pode parecer superficial, pode parecer tudo isso, não importa. Pega e faz que tu vai ver o resultado na tua vida, assim, sabe? A gente é tão fácil, sabe? É tão simples, exatamente. O que é que você tem a perder? Tenta. Exatamente. Então, assim, a gente Né? começa a observar na nossa vida, mesmo que a gente se torna, vai aos pouquinhos. É uma coisinha, assim, é um elemento, é como se fosse uma luzinha que se acendeu da segurança. É claro que a segurança, a autoestima, tudo que eu falei, ela é formada por inúmeras coisas, que não é só isso, né? Mas Sim. que é uma coisinha que já vai conduzindo e puxando outras pra gente ser pessoas mais seguras, né? Quando a gente fala... Eu tenho um vídeo no meu IGTV curtinho, tem 2 minutos e meio. Como desenvolver a autoestima, né? E nele eu falo que você vai desenvolver a autoestima cultivando em si qualidades estimáveis, coisas que você possa estimar, né? E aí cabe fazer uma autoanálise e perceber que áreas da sua vida você precisa melhorar para que passe a estimá-las mais. E talvez essa área seja a sua aparência. Não tem nada de errado em cultivar, em investir na sua beleza. E você vai sentir os impactos disso na sua autoestima, na sua segurança, como você falou. Não se resume a isso, mas é um pedacinho importante também, né? Perfeito. Eu ia falar que quando a gente fala em amadurecimento, tem cada vez mais aparecido, assim, a teoria das 12 camadas da personalidade, né? E não sei se quem tá aqui conhece, se conhecem, já falem aí, sim ou não, se conhecem. No céu. Mas coloquem pra mim, por favor. Conheço, não conheço. Deixa eu fazer só um parênteses aqui. A minha avó tá aqui, ela chama Valdemira, já fez vários comentários, Ai, que legal. E eu queria dizer que foi com ela, com essa mulher, que eu aprendi muito sobre beleza. Ela, faça chuva, faça sol, minha avó sempre estava bonita pra gente, dentro de casa ou fora dela. E eu tô muito feliz em vê-la aqui com a gente na live. Que bonitinho. É. Amor. Ó, um monte de Então gente segue, você ia falando das 12 falando que personalidades.
Das 12 camadas, isso. Essas personalidades. Nossa. Esse é múltiplas personalidades. Múltiplas personalidades. Não é bom, não. Não, eu ia falar que assim, então várias pessoas já conhecem, mas não vou entrar nesse mérito aqui, né? Quem quiser saber mais, bota lá no Google, no meu Instagram tem bastante coisa sobre isso também. Tem live, inclusive, só sobre isso. Mas a questão é a seguinte, as 12 camadas da personalidade seriam um processo meio natural que nós, seres humanos, passamos no nosso processo de amadurecimento, tá? E cada camada é um nível de amadurecimento, assim. Só que assim, é natural entre aspas, porque é muito fácil a gente ficar preso numa camada, preso num nível de amadurecimento e simplesmente não amadurecer mais. E assim, dizem que muitas pessoas, a maior parte da nossa sociedade hoje está presa na quarta camada. Imagina, são 12, quarta camada. Que é uma camada, assim, da insegurança, do precisar muito da validação dos outros, de precisar se sentir muito amado. É como a criança que a gente conhece, né? Aquela criança que precisa... Então, muitas pessoas já estão na fase adulta, mas ainda se portam, assim, como criança, né? O que motiva as suas ações são motivações infantis, de precisar sempre de validação e se sentir amado. E qual que é a quinta camada? A quinta camada é a camada da força, de testar a força. Seria o adolescente, assim, né? Que precisa testar a sua capacidade no mundo, a sua força, o seu poder. Isso. E um exercício para a gente passar aí da quarta para a quinta camada é justamente isso, é justamente esse se arrumar, né? Para os homens é mais um ficar forte mesmo, de musculação, assim. Puxar ferro. Mulheres, e para nós mulheres, nada mais é que esse se arrumar mais. Porque nos dá realmente um aspecto de força. Então, eu tô falando isso para, né, quem já conhece um pouquinho das camadas da personalidade, entender... Eu falei camadas da personalidade agora, não falei? Tá certo? Meu Deus, eu até me perdi. Você está certa, eu quem estava errada. São as 12 camadas. Me confundi agora. Mas para dizer que até nesse sentido, assim, é uma ferramenta e uma dica preciosa, sabe? Pra gente amadurecer mais mesmo. E a gente sente na pele, quando a gente começa a ir fazendo mais isso todos os dias, né? Cotidianamente, diariamente, todos os dias, a gente começa a sentir uma força vindo de dentro de nós mesmos. E isso vai refletir em diversas outras áreas, em diversos outros quesitos, né? Esse processo de amadurecimento na gente. Você tocou num ponto bem importante. Realmente, esse investimento maior, né, em se tornar forte através da beleza ou através da musculação, se você é homem ou mulher, enfim. Ele é bem importante nessa passagem, né, da quarta para a quinta camada, mas ele não se torna menos importante nas demais, né? Uhum. Algumas pessoas têm uma falsa impressão de que a beleza frente a ideais maiores, valores maiores como a bondade ou como a verdade, ela se torna desimportante. Uhum. E não é bem assim, porque como a gente falou no começo, né, a beleza ela é a manifestação visível, ela é a expressão visível das qualidades e das virtudes. Então, a verdade e a bondade, elas também são belas. E à medida que elas são belas, elas se tornam mais apetecíveis, mais atraentes, né? Então, quanto mais você revestir a sua bondade, a sua verdade, de beleza também, mais você vai ter a capacidade de impactar a vida das pessoas. Porque é através da beleza que você vai atrair primeiro. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Então, uma pessoa que negligencia a beleza, ela, na verdade, está se comportando de uma maneira imoral. Porque ela está deliberadamente diminuindo a sua força no mundo, o seu impacto na vida do outro. E a gente sabe que o ser humano foi feito para servir, né, para se dar aos outros. Então, você melhora essa sua capacidade através da beleza. Sem dúvida. Perfeito, nossa. Arrasou, amei. E até isso, assim, né, essa coisa do servir que tu falas, quando as mães, enfim, as mulheres assim me falam que não se arrumam porque se sente culpada e, né, sente que tá fazendo alguma coisa só pra si e tal. E a gente conversa um pouquinho sobre essa questão de que é pro outro também, né? De que um filho prefere estar sendo cuidado por uma mãe desarrumada ou por uma mãe arrumada, né? Que respeito um filho tem por uma mãe que tá lá de qualquer jeito. E outra, é engraçado que isso reflete até no nosso modo de agir, né? Totalmente. Engraçado que eu imaginei assim, ó, eu imaginei a cena de eu lá, sei lá,
toda desarrumada, cabelo todo desgrenhado. Parece que tu já imagina essa mulher gritando. No caos, né? Toda Isso. no caos, toda descontrolada, assim, né? E quando a gente imagina uma mulher já mais arrumada, parece que tudo se volta pra ti se Quando a controlar gente imagina a mais que outra Araceli, postura. por exemplo, né? A Araceli é uma mãe que não grita, Tu né? não Uma mãe... consegue imaginar gritando. De jeito nenhum. Ara, já sabe até ti, querida. É. Enfim, então assim, isso tá no... Isso faz parte do servir também. Então, se alguém tem muita dificuldade, assim, né, de se arrumar e tal, porque fica pensando nisso, que tá sendo egoísta, pensa que é pelos filhos, então, sabe? Vai lá pro salão de beleza, não, eu tô indo fazer a unha pelos meus filhos. Porque eles precisam de uma mãe muito arrumada, de uma Às mãe vezes muito... pensa que é o inverso, na verdade, né? Você pensar que o autocuidado é egoísmo é uma deturpação, porque na verdade é o contrário. Quando você não se cuida, quando você negligencia a sua beleza, talvez aí sim você esteja sendo egoísta, porque você está privando as pessoas com quem você convive de um melhor serviço da sua parte, né? De uma companhia mais agradável, né? Isso. Enfim, assim, e eu gosto de pensar isso também, sabe? Que a partir do momento que a gente pode se cuidar. É simples a gente pensar assim, na verdade. Se eu estiver me cuidando, se eu estiver mais arrumada, se eu estiver bem comigo mesma, eu vou ser uma mãe, uma esposa, uma profissional, uma amiga, melhor ou pior? Né? É até óbvio da gente pensar assim. Quando a gente faz alguma coisa pra gente nesse sentido, e lembrem, né, a Rai acabou de falar sobre servir, eu não tô falando isso pra gente desvirtuar tudo que a gente falou até agora, né, e a gente não tá falando de, se coloca em primeiro lugar, se ame primeiro, não é Isso, disso que a não. gente tá falando, não é disso que a gente tá falando, né? Mas é a coisa ordenada mesmo. A partir do momento que eu entendo que esse me cuidar vai refletir nas pessoas também, né, que a partir do momento que eu me cuido, eu me torno uma pessoa melhor, e isso vai se refletir em todas as áreas da minha vida também. E eu vou fazer principalmente por isso, né? Não por mim unicamente, assim. Então é a coisa de ter as coisas no seu devido lugar, ordenadas, na sua, né, equilibradas, assim. Não é... Tudo isso que a gente tá falando não é agora, então, vou sair, vou ficar o dia inteiro no shopping e no salão, porque eu tenho que me cuidar e me arrumar. Não é isso, né? É a coisa equilibrada. A gente tem que estar ali minimamente cuidadas e arrumadas no dia a dia. Sem excesso, sem exageros, sem tornar também isso mais importante do que todo o resto, né? É na sua devida medida. Quando eu disse que era importante a gente começar a live conceituando beleza, é justamente por isso. A beleza, ela não é uma virtude cujo fim é ela mesma. Não é a beleza pela beleza. Isso é fútil. Isso é uma vaidade egoísta, entende? Mas é a beleza a serviço. A beleza a serviço do bem, a beleza a serviço de alguma coisa, né? A beleza para que eu consiga educar melhor meus filhos. A beleza para que eu torne as relações dentro do meu ambiente familiar mais agradáveis, mais harmônicas. A beleza a serviço de algum propósito. É essa a finalidade, né? Então você se cuida para poder cuidar melhor dos outros. E aí, quando você enxerga dessa forma, deixa de ser fútil, deixa de ser egoísta. Esses mitos caem por terra rapidinho quando você conceitua a beleza pelo que ela de fato é. Uma virtude que não olha para si mesma, mas que se joga para o mundo, que se joga para o outro. E é realmente uma forma de ver a beleza diferente, assim, que a gente não tem tanto contato, tanto conhecimento, né? Eu acho que talvez todos esses sentimentos que a gente tem com relação à beleza seja justamente isso que tu falou agora. Ou seja, a gente tem muito desvirtuado o conceito dela. Então, a partir do momento que a gente vê dessa forma... Como um senso de dever, entende? Enxergar a beleza como um muda, senso de dever, de serviço. Muda tudo. Muda tudo, muda toda a forma de ver mesmo. Desculpa, gente, tô meio ruinzinha. Tá roquinha, eu né? queria que tu falasse... eu tô meio não sei o quê. Fiquei até com o nariz agora. Sabe o que eu queria que tu falasse pra gente? Conta. Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, sobre a questão das nossas circunstâncias, sabe? As diferentes circunstâncias. E não sei se é possível dar alguma dica, alguma coisa nesse sentido, de como se arrumar. Então, a gente tá falando de se arrumar, né? Mas talvez tenha algumas mulheres ali se perguntando, tá, mas como assim me arrumar? Talvez cada uma esteja imaginando um se arrumar diferente, né? E de vez em quando eu recebo no meu perfil também algumas mulheres falando assim, eu não é o meu estilo. Eu sou, até esses dias eu falo assim, o meu estilo é mais ogra. Uma falou assim, sabe?
Meu estilo é outro estilo, não tem nada a ver comigo. Nunca me maquiei, não gosto de maquiagem. Tem mesmo que se maquiar, não pode ser outra coisa. De vez em quando algumas mulheres vêm falar comigo coisas nesse sentido, assim. Eu queria ouvir tu falar alguma coisinha sobre isso, sobre estilos e circunstâncias, sei lá, seria mais ou menos isso. Joia. A live que eu fiz terça-feira, né, com a Pamela, falou sobre o caldeirão da bruxa, né, que são justamente essas teorias, essas fórmulas que nos aprisionam. Então, o objetivo aqui não é fazer parecer que uma mulher ela só pode ser bela se ela tiver com um reboco, com uma camisa de alfaiataria e um salto, né? Não faz sentido. Não faz sentido para todo mundo, nem faz sentido em todas as circunstâncias, em todas as situações. Então, estar belo, estar elegante tem muito a ver com adequação. E existem algumas dicas práticas, né? Então, eu acho que nos nossos públicos tem muitas mulheres mães, por exemplo. E aí, você passa muito tempo dentro de casa. Ou como a gente, que faz muito home office, né? Consulta pelo Skype ou coisa assim. E aí é comum que essas mulheres achem que conforto... Não dá para aliar conforto com uma boa aparência, com estar arrumado. Isso não é verdade, né? Faz parte você tentar buscar peças que te tragam conforto e que ainda estejam bonitas. Vamos tirar do guarda-roupa aquela blusa furada, aquela camisa de político, né? Uma roupa que, como você falou no começo, não teria coragem nem de usar para ir na padaria, para ir na esquina. Então, só de trocar a roupa, sair do pijama, colocar uma roupa para o dia, você já vai se sentir mais bonita e vai mudar a sua mentalidade. O seu cérebro entra no modo trabalho. Meu dia começou, eu agora vou... O pijama é para dormir, a roupa é para trabalhar. Então, eu já troco essa minha mentalidade, né? Então, uma dica é essa. A gente compra muita roupa para sair, para ir para uma festa, para ir para alguma coisa, e às vezes não separa um orçamentozinho para fazer um guarda-roupa de casa. E na real a gente passa mais tempo em casa do que fora dela, muitas vezes, né? Então, por que não se esforçar para criar um casulo, uma cápsulazinha de roupas para ficar em casa que sejam bonitas, confortáveis? Então, essa é uma dica. E uma segunda dica é a maquiagem mesmo, né? Você pode fazer em 5 passos. O básicozinho, que é o blush, o rímel, o batom, um protetor solar, né? Que todo mundo tem que passar para ninguém estar dando trabalho para dermatologista, tá, minha gente? Então, é o protetor, o blush, o rímel, o batom. E acho que só 4 passos, ó. Você já tá bem. Você já tá bem bonita. Se não curte maquiagem, tenta colocar um brinco, tenta colocar um colar, algum adorno. Que isso aí já vai não só te embelezar por fora, mas como a gente falou, te impactar por dentro, né, na sua atitude. Perfeito. Algumas pessoas, é óbvio, a gente não vai ser aqui hipócrita, né, que a condição financeira afeta um pouquinho disso também, né. Ter dinheiro facilita o acesso a certas coisas. Mas todo mundo consegue separar um pouquinho. E se você passar a enxergar a beleza como essa prioridade, como uma forma de serviço, você vai também perceber que separar um pouquinho do seu orçamento para investir nisso também não é egoísmo, também é pensar nos outros, também é pensar na sua família, também é pensar no seu lar. Bom, sobre essa coisa, né, de se arrumar em casa e tal, eu lembrei, assim, da fase do puerpério das mães, né? A gente ganha ou faz todo um enxoval de pijamas, né? Camisola, pijamas com botão, pijama para maternidade. E parece assim que a gente tem que ficar um mês ali do puerpério usando pijama em casa o dia inteiro, né? Aquele sutiã de amamentação, tudo bege horroroso lá. E assim a gente vai. E daí o puerpério já é um período da fase da mulher, da família, terrível, assim, né? Difícil pra caramba. Nossa, cheio de dificuldade, a gente realmente fica o osso de cansada. E ainda, às vezes, a gente fica ainda usando pijama o dia inteiro. E é claro que isso vai nos dar menos força ainda, né? E deu fiquei lembrando, né? Assim, já passei por 2 puerpérios, né? Tenho 2 filhos. E da minha primeira, eu tive um baby blues terrível, assim. Terrível. Foi um mês que foi muito, muito, muito difícil aqui em casa. O primeiro mesinho de vida dela, né?
Claro, primeira filha, claro que é tudo diferente, claro que é tudo mais Novidades, difícil né? mesmo. Mas assim, eu realmente senti um cansaço 1000 vezes pior que do segundo. Tudo foi muito mais difícil. E eu ficava usando pijama o dia inteiro, né? E não passava pela minha cabeça a possibilidade de me arrumar para ficar em casa e ficar naquela condição, né? Mas a imagem que eu tenho de mim lá no puerpério da minha primeira filha é de pena mesmo, a imagem física, assim, né? Se eu me olhasse no espelho, era pena, era aquele jeito toda desminuída, de pijama, toda vazada de leite, assim, a visão terrível, né? E com o meu segundo filho, eu já não fazia isso, né? Eu me arrumava minimamente, mas eu botava uma roupa de ficar em casa, né? Passava um mínimo de maquiagem. Às vezes é o que você pode fazer naquele momento, né? Mas eu lembro que eu falava ainda pro meu marido, assim, eu vou me maquiar. Tipo assim, eu lembro que eu falava, isso vai ser um propósito. Tipo, eu acordava, assim que eu tivesse um tempo, eu ia correndo me arrumar. Eu falava assim, eu preciso me maquiar. Porque eu sei que isso vai me dar força, sabe? E é óbvio que eu não tô dizendo que foi só por isso que foi 1000 vezes melhor, tá, gente? Porque foi o segundo, é tudo muito diferente. Mas eu tenho São certeza que me deu um pontinhos, pouco né? mais de força também. Mas com certeza me deu mais força também, sabe? Era, sem dúvidas, outra mulher nesse puerpério. E eu nem senti que foi um puerpério, assim. Eu achei que foi muito mais simples, né? Então, Lari, até eu não sou mãe ainda, mas eu tenho um sobrinho, né? E, inclusive, fez 2 anos agora. E aí eu lembro claramente, é uma das memórias mais vívidas que eu tenho, quando a minha irmã estava na maternidade ainda, né? O dia seguinte é o dia do parto. E eu cheguei lá cedinho de manhã, acho que 5 horas da manhã, para ficar com ela. E a primeira coisa que ela falou quando me viu foi: Raíssa, passou maquiagem em mim? Pentei meu cabelo. Porque ela estava exausta e ela sabia que ia receber visitas ali, né? E ela queria não só ficar bonita, mas ela queria mudar o humor dela, sabe? Ela queria se sentir mais presente. E aí, passei a escova, passei a maquiagem nela, outro estado de humor já, outro ânimo, sabe? É muito legal perceber isso. Perceber como eu falei ali, que a gente é uma simbiose o tempo todo do externo com o interno, né? E é por isso que a beleza ajuda na formação da nossa personalidade também. Então, gente, quando forem dar um presente para uma amiga grávida, aí nada de dar pijama, né? Vamos dar uma roupinha, uma blusa de amamentação, uma maquiagem. Ou dê tempo, né? Vá lá na casa dela, pegue o bebê e diga: amiga, vá tomar um banho agora. Perfeito. É o melhor presente, eu acho, ó. Melhor presente, melhor presente. Ai, estamos chegando ao fim já da nossa live. Verdade. Se tu ficou algum assunto aí ainda que tu quer finalizar, então acho que já vamos finalizando. Já vai bater 1 hora, já é muito longo. Queria falar só uma coisinha. Um público aqui majoritariamente feminino, né? E eu ia dizer, eu falei da minha avó, que foi uma mulher que me influenciou muito nessa área, e eu queria falar como é importante que esse exemplo comece de casa, né? E como é uma das nossas funções enquanto mulheres, ensinar beleza para os nossos filhos, sabe? E muito do que eu aprendi foi vendo a minha mãe, foi vendo a minha avó. E não só sobre beleza, mas sobre cuidado através da beleza. Então, vamos nos empenhar nisso também. Toda vez que você achar que é futilidade, que é egoísmo, pense que você está fazendo pela sua família, pelos seus, de tantas formas, né? Porque através da beleza a gente também educa, a gente também impacta, a gente serve, né? Então, era isto que eu queria dizer. É verdade. Até eles ficam mais felizes, assim, né? Tipo, quando eu tô mais arrumada, na verdade, né? Como eles percebem, né? Minha filha sempre fala: ai, mamãe, quanto tá lindo. Sei lá, que daí também vai gerando nela, né? Que se arruma mais, enfim. Vai ficar salva assim, gente, não se preocupem. Vou deixar salva, se tudo der certo, né? Porque às vezes o Instagram dá umas... Ai, por favor, tem que ficar salva. Até eu quero rever essa live, foi especial. Salvar, e depois eu baixo e coloco no YouTube também. E o Pedro falou aqui pra eu mostrar minha avó. Depois eu boto no story a foto da minha avó, minha gente. Vocês vão ver que mulher linda. Maravilhosa. E antes da gente encerrar, vamos pedir pro pessoal tirar um print aí? Vamos fazer a pose do print, né? Qual é a pose do print, Lari? Diz aí. Pessoal, a gente vai fazer uma pose aí. Dá um print. E se quiserem, né? Divulgando nos seus stories, vai ficar 24 horas aí no meu perfil. Falando pro pessoal vir assistir também, pra gente poder ajudar mais pessoas a olhar a beleza dessa forma, tá? Ajudem a gente a divulgar, por favor. Então vamos fazer a pose? Vamos, a minha assim.
Eu não consigo ficar parado, né? Ai, nem eu já vou mil ângulos, né, Lari? Eu sempre saio borrado nas frentes das pessoas. Meio louca. Ô, Lari, foi tão Gente, bom que tenha ai, sido muito a bom primeira te de ver. muitas. Gostei desse Com papo da certeza. gente. Eu aproveito as lives para matar a saudade das amigas aí pelo Verdade. país agora. Obrigadão, querida. Espalhadas, Obrigada né? por ter aceitado. Obrigadão por estar aqui, pela amizade, por tudo. Pessoal, obrigada. Recíproco. Obrigada por quem ficou até o final também, 1 hora de live. Às vezes é cansativo, né? Obrigada. Acho que boa tava noite pra legal. todo Muita gente mundo. ficou. Obrigada, gente, Bom por fim terem de semana para aparecido. vocês. Quem ainda não segue a Rai, vai lá seguir ela também. Digo mesmo sobre E a aí, Lari, viu, gente? pra gente As continuar Raisets que conversando estão aqui, sigam Lari. Pra gente continuando esses papos aí nos nossos Instagrams, pra gente ir amadurecendo, se desenvolvendo, melhorando enquanto pessoas. Tá bom, Isso. gente? Um beijo. Gente. Beijo Boa pra noite todo pra mundo. Tchau, Até a tchau. próxima. Beijo, Lari. Beijo.